O Jorge ontem, só para não ter que falar connosco, telefonou a dizer assim, olha, parti as 2 pernas, não posso ir. Ao que nós respondemos aquilo que toda a gente está à espera, que é assim, em que hospital é que estás, que nós vamos para lá. Mas com as 2 pernas partidas eu não podia... Podias receber um das... Estava anestesiado. Estavas anestesiado. Nos cuidados não podias era fugir. E todos lá. Tínhamos um de cada vez. Um de cada vez, só visitas para um. A gente contava aos outros, fazíamos o telefone estragado. Ele disse Telefone estragado é bom. Pronto, o Jorge diz que se fala sempre a mesma coisa, que não é verdade, mas verdade. Ele não é mentiroso. Fala sempre a mesma coisa. Mas a Maria Filomena Molder também diz, desculpa lá, não sei se és amiga dela, eu gosto muito dela. Não, só gosto. Ela vem cá dia 20, era para ter vindo ontem, e não disse das pernas estragadas, partidas. Disse que estava estourada, eu não conseguia, mas eu sei que tu não tens essa saída porque tu vais embora amanhã. Não, afinal não é amanhã, é para a semana. Eu baralho tudo, eu esqueço-me. Eu tenho uma espécie de Alzheimer. A outra half esqueceste, tens só Alzheimer. Alzheimer. Só tens Tenho metade do Alzheimer. Exato. Não, mas eu esqueço-me das coisas. Preferes ou Alzheimer? Qual é a metade que preferes? Alzheimer. Eu estou com Alzheimer. Não aguento. Mas a Maria Filomena também diz sempre que fala sempre das mesmas coisas. Eu falo sempre a mesma coisa. Mesma coisa. Então, nós estamos aqui, nós é que temos total Alzheimer, portanto, sempre que ele fala, a gente ouve como a primeira vez. Pronto, mas eu gostava de trazer aqui, já que está ali a Patrícia a rir-se. Patrícia é aquela que está ali no canto superior direito, como diria o Bruno. Que agora está em São Luís, naquela terra distante, que eu há bocadinho estava a dizer... Do Maranhão? Do Maranhão, que ela há bocadinho estava a dizer que as pessoas de Castelo Branco estavam a dizer por isso é que algumas pessoas fogem de Lisboa, falando do trânsito e disso tudo. E ela não foi bem por isso, mas está muito contente lá no São Luís, ao pé entre o Alentejo? Odmira, exato. Mas São Luís de Odmira, não é São Luís do Maranhão. Sim, mas eu digo sempre que sim, para dar um ar culto, sei lá onde é que é o Maranhão. É no Brasil. Também parecia que havia um no Brasil. Sabia lá, estava a falar desse Maranhão. Mas a Patrícia, uma das coisas que ela faz é, isto por causa da história da educação ou da escola, da educação inconvencional, whatever that is. Agora tem outro nome, não é assim? Como é que é? Não é inconvencional, é alternativa, desculpa, não. Pronto. E é muito curioso, porque existe esse problema persegue-nos há que tempos. A gente já trabalhou, nós, enquanto SEM, já trabalhamos bastante dentro de escolas, embora preferimos sempre trabalhar fora de escola e estar com as pessoas fora dos seus contextos escolares. Mas está-se a criar assim um bicho um bocado complicado com essa coisa do alternativo. Então, uma coisa curiosa que a gente teve a viver com a Patrícia aqui há 2 fins de semana é que há muitas pessoas que estão nesses ensinos alternativos, os pais pedem para os miúdos não irem à escola oficial e depois têm 10, 12 anos e não sabem ler nem escrever. Pronto, é assim. Porque em Portugal ainda se pode continuar sem ler nem escrever, quer dizer, não podem relacionar-se com um livro, fiquei bastante tocada com isso. E às tantas a história do ensino alternativo acaba por ser aquela velha conversa do Zé Merda e do Manel Merda, porque para te livrares de determinadas linhas que te fecham, acabas por criar outras que não sei se não fecham ainda mais. Por exemplo, outra das coisas que os miúdos... Eu já não vou sequer falar sobre isto, mas estou a ver a Patrícia. Outra das coisas complicadas é que os miúdos são livres. Nós não, mas eles são livres. E serem livres quer dizer que não se pode interferir no, entre aspas, livre curso comportamental da criança. Então a criança pega num pau e vai bater no carro do pai. E a mãe está sentada lá longe e diz assim, se calhar, não sei, a violência... Ela vai bater numa árvore. E a tia, que está lá sentada lá longe a beber chá biológico, diz, mas olha,
a natureza, devias perguntar se a natureza, eu não sei mais o quê. Quer dizer, não existe uma mão que lá vai e diga assim, olha, uma ação gestual de aproximação, afastamento, não é bem-vindo porque é violento. Então é muito menos violento. Batem todos nos pais, a maior parte deles. Só para começarmos por aí. Então fica um bocadinho... E pronto, nós estivemos com algumas dessas pessoas, que são pessoas agora e pessoas amanhã, e pessoas e que vão crescendo. Eu fico um bocado assustada com o que é que nós imaginamos que estamos plantando com estas ideias falsas e guetizadas de liberdade. Agora, realmente, também confesso que também não vejo a escola institucional como um lugar realmente muito renovado. Está tudo de pantanas, mas o que é que seria acompanhar o crescimento de alguém? Ok. Então, boa tarde a todas e a todos. Tens de dizer assim, agradecemos. Agradeço muito o convite de estar aqui. Eu sinto muito honrado. Oi. Espero estar à altura do convite. Bom, enfim, não, mas sinceramente, muito obrigado pela possibilidade de conversarmos um pouco. Acho que sim, poderemos mesmo ter uma conversa e podemos partir da questão que a Sofia traz. Eu tenho uma perspectiva, ou uma posição, ou um olhar talvez mais assim, que procura ser o mais distanciado dessas dicotomias em que nós vivemos, não apenas na escola, mas estamos aqui para falar de educação, e acho que de educação escolar, não é? Nesse sentido. E esse olhar distanciado também vive de um pressuposto que é o de saber se existe ou não, antes ou depois dessas dicotomias, um padrão que se repete. E eu acho que existe um padrão que se repete e vou tentar, talvez, começar por falar nisso. Em primeiro lugar, dizer que essa ideia de que as crianças podem circular num ambiente de liberdade é hoje talvez muito reivindicada por essas escolas alternativas ou por pessoas que se veem a si próprias como na contracorrente das instituições, dos poderes, etc. Mas essa ideia de liberdade no interior da escola é a matriz histórica da própria escola. Ou seja, a grande ideia da escola, tal como o Estado a construiu a partir do século XVIII, é de produzir um espaço onde as crianças e os jovens encontrem um ambiente de liberdade regulada, digamos assim, para livremente obedecerem, sem ser por imposição, por violência física, àquilo que os adultos esperam que eles sejam. E, portanto, têm liberdade para obedecer. E é evidente... Estás a utilizar a palavra obedecer? Não, é explícito. Quer dizer, o discurso pedagógico, o discurso do Estado... Ou seja, quando o Estado começa a refletir sobre o que é a educação das crianças e dos jovens, não estou a falar das escolas confessionais, das escolas da Igreja, que dominaram a Europa, enfim, se mantêm, mas que dominaram a Europa pelo menos até ao século XVIII, mas a partir de finais do século XIX, princípios do século XX, passa a haver uma reflexão, sobretudo feita por psicólogos e pedagogos, uma reflexão, digamos, universitária sobre como é que se deve construir a escola, com o objetivo de escolarizar todas as crianças e não já apenas a aristocracia ou um grupo restrito, e o que se diz, a premissa dessa escola, estou a falar do ponto de vista programático, não estou a dizer que seja assim, do ponto de vista programático é que não pode haver repressão, não pode haver castigos físicos, e as crianças e os jovens têm que viver num quadro de liberdade e de organização, liberdade e organização não é poder bater no pai, mas em que eles aprendam a internalizar aquilo que o Estado e as instituições esperam que eles gostem. E, portanto, se eu estou numa escola monárquica, ou numa escola democrática, ou republicana, ou outra, eu vou tentar discutir com os alunos uma série de questões, à medida que eles crescem, que os levem a acreditar na monarquia, ou a acreditar na democracia, ou a acreditar no que for. Certo?
ok? Portanto, claro que nós não temos essa notícia, temos a notícia que a escola é muito repressiva, que se castigava, que se batia, que os professores eram horríveis. Isso, digamos assim, existe, mas não é um objetivo programático. Porquê? Porque se imaginarmos que o Estado precisa de um polícia, de um padre, de um psicólogo em cima de cada criança, tínhamos que ter mais essas estruturas do que crianças que existiam. E, portanto, criam-se uma série de ambientes onde as pessoas são levadas a acreditar e a participar ativamente naquilo que é suposto que elas participem. Visto deste ponto de vista, eu não vejo nenhuma alternativa entre uma escola conservadora e uma escola alternativa. O objetivo é sempre que as crianças se reflitam nos pais. E aqui começa o problema. Não é verdade? Porque eu ponho, e ao mesmo tempo, do ponto de vista de todos os mecanismos, já não digo apenas de conhecimentos escolares, mas de todos os mecanismos de socialização das pessoas, a ideia é que elas vivam que as crianças e os jovens vivam numa ecologia que lhes garanta não apenas um ar familiar com os pais, mas que garanta a permanência das crenças que os pais representam. Nesse sentido, a escola é a instituição mais disciplinar que pode haver, no sentido em que não admite que no seu interior se desenvolvam pessoas que tenham crenças, comportamentos diferentes dos adultos. Não interessa se a escola é uma escola religiosa, se a escola é uma escola democrática ou se a escola é uma escola alternativa onde as crianças comem relva e sobem às árvores. Porque é nisso que os pais acreditam e é isso que esperam que as crianças façam. E, portanto, eu diria que no fundo, o que nós dizemos a todas as crianças é que elas representam a novidade, representam o novo, a diferença. Coisa que se tem que exterminar rapidamente. Mas também se lhes diz que o mundo é demasiado velho para a novidade que elas transportam. Fantástico. Tanto calem-se. E nesse sentido, nós vivemos um consenso introjetado, um consenso interior, que diz que o devir de uma criança não é senão o devir adulto que os adultos representam. Nós somos incapazes de imaginar o que é que seria um movimento de alguém que se está a formar que vivesse fora das nossas convicções. E podemos até dizer, quanto mais, embora aí tu tens razão num ponto que falas, que não é bem o que eu estou a dizer, e quanto mais as pessoas têm a sensação, os jovens e as crianças, de que vivem em ambientes que não são violentos, mais disciplinados se tornam. Ou seja, mais obedecem. Porque aquilo que são as regras, as forças, os poderes que elas devem aceitar, parece que lhes surgem como desejos seus e não desejos dos adultos. Não sei se estou... Tu estás aí a fazer assim. E uma pessoa fica aqui, já parece uma pipoca. Então vou-me embora já. Não, espera, dá-me tempo. Nós não somos tão... Eu não sou tão inteligente. Os desejos dos pais. Desculpa? As crianças fossem o desejo de... Sim, porque quer dizer, vamos lá ver, se eu quero que tu me obedeças, eu não posso reprimir-te. Eu tenho que criar um quadro de relação que nós podemos discutir. Em que tu julgas que foste tu quem inventou. Em que tu acreditas que não só que aquilo é bom para ti, como aquilo é teu, te pertence. Que terror, Mas eu não posso... Que arrepio! Não, está ali. Eu quando era pequenina, mas eu posso me ir embora também, vamos todos embora a partir das pernas. Eu quando era pequenina julgava eu que a história da escola vinha, mas isto é mesmo ignorância, vinha de um desejo de que a alegria do conhecimento chegasse às pessoas. Não, tudo bem, vamos ver. Eu estou a ir ao encontro da tua questão, não é? Do que é que seria a diferença entre uma escola tradicional e uma escola alternativa. Pronto. E a minha hipótese é que, do ponto de vista existencial,
do ponto de vista do crescimento, da socialização e da integração dos mais novos, eu não encontro diferenças. Agora, nós podemos falar de outros planos em que, de facto, claro, todas as crianças foram escolarizadas ao longo do século XX, do século XXI, praticamente em todo o mundo. As mulheres deixaram de ter um lugar, por exemplo, durante muitos séculos, as mulheres aprendiam apenas a ler, porque era importante lerem a Bíblia. Os homens é que aprendiam a escrever. Quer dizer, há uma série de mudanças, e nem sequer estou a pôr em causa, porque não é esse o tempo aqui, nem o momento, a necessidade que existe de escolarização. Mas nós, quando pomos uma criança na escola, pelo menos desde há 100 anos, não esperamos apenas que elas aprendam a ler, a escrever ou tenham uma relação com o conhecimento. Produzimos um ambiente chamado de educação integral. Basta vocês verem, quando se começaram a construir escolas para as crianças e para os liceus e para os adolescentes, há uma ideia de que aqueles espaços representem a antecipação da vida adulta lá dentro. As crianças têm educação física, discutem, elegem os seus representantes. Aquilo é uma espécie de micro-estado antes do Estado aparecer. Portanto, disto trabalha-se a cabeça, com os conhecimentos, trabalha-se o corpo, faz ginástica ou educação física, trabalha-se a sensibilidade, há trabalhos manuais, há canto coral, estou a ver, e isso existe desde o final do século XIX. Ok? Portanto, estamos a falar de um ambiente que é um ambiente em que escolarizar acompanha o educar. Porque acredita-se que, por exemplo, linguagens artísticas, porque é que se introduziu a arte nas escolas? Não foi para as crianças pintarem livremente o que lhes apetece. Foi porque se percebeu, por exemplo, em ligação com a psicopedagogia e, sobretudo, com a influência de algumas teorias freudianas, enfim, não estamos a responsabilizar o Freud, mas percebeu-se que uma criança pode conter os seus impulsos agressivos, em vez de bater no colega do lado, se lhe dermos um lápis de cor e se assentarmos num sítio. Portanto, o que explicitamente leva as autoridades governativas e pedagógicas a dizer é importante que as crianças pintem e desenhem, é para controlar, para sublimar a agressividade. E diz, porque é que as crianças têm que fazer exercício físico? Pela mesma razão, porque nos jogos e no desporto aprendem regras, a ir aos limites, mas não a ser agressivos com os colegas, aprendem que existe um árbitro, pode ser o Estado, o árbitro, o professor, o pai, alguém que gera o conflito. Portanto, estamos a falar de ambientes onde se vão indiretamente construindo essas figuras do controle, da disciplina, do autocontrole, da autocontenção. Portanto, a única hipótese que temos, historicamente, não estou a dizer que é a única hipótese que existe hoje, de controlar a violência das pessoas é apresentar-lhes um conjunto de atividades físicas e artísticas, chamadas espirituais, que não tem nada a ver com aprender a ler, a escrever ou outra coisa qualquer. E ao mesmo tempo também tem. Porquê? Porque se eu disser, os alunos têm matemática e ficam muito cansados e a seguir têm português, no princípio da aula de português eles já não aguentam. Então vamos dividir o tempo e vamos dizer assim, agora tem matemática, depois vão ter educação física, relaxam um bocado, depois a seguir têm português, depois vão almoçar e de repente têm uma vida igual à dos adultos, são 8 horas ocupados. Porque antes do século XIX eles não aguentavam mais de 4 horas na escola, nem ninguém ia mais de 4 horas à escola, onde só aprendiam o ler, o escrever e o contar. Portanto, a escola é uma espécie de sociedade em miniatura, e é uma sociedade em miniatura válida para quem é conservador, para quem é religioso, para quem é alternativo, para tudo. Portanto, o grande consenso da nossa cultura é de que as crianças não podem ser diferentes dos adultos. Não podem ser diferentes, não podem questionar os adultos. Nem podem apresentar-se, e agora podemos discutir a contemporaneidade, nem podem ser reconhecidas como representando a impotência e às vezes em ato um mundo que põe em causa os adultos. Hoje, aquilo que se chamava literacia no século XIX, ou mesmo na minha geração, que era o domínio de uma série de competências de comunicação, que hoje as tecnologias trazem. As tecnologias hoje não são apenas
um instrumento para nós comunicarmos mais rapidamente. São, digamos assim, a gramática da comunicação. Essa gramática, os adultos dominam-na pior do que os mais novos. E sabemos todos que não vamos continuar a escrever à mão, sabemos várias coisas. Vamos usar as duas mãos e não uma, que o cérebro fica diferente, etc. Mas os adultos insistem em pôr as crianças a escrever, alguns a fazer caligrafia, estou a ser claro? Porque é muito difícil para um adulto aceitar que ele é obsoleto, que ele está morto. Nós somos os primeiros antepassados vivos das crianças. Nunca houve. Sim. E isso gera em nós, a frase não é minha que eu estou a dizer, é de Michel Serra, mas gera em nós uma reatividade e uma brutalidade com os mais novos. Nós chegamos mesmo aflitos. Estás a falar, eu só estou a ver a completa indisponibilidade para existir criação artística, por exemplo. Não, sim, vamos lá ver. Estamos a falar, eu não estou a dizer que a arte é isso ou que... Não, estou a dizer mesmo que na construção de uma forma de conviver que o tal Estado desenha, a construção é tão apertada que é evidente que por isso é que as pessoas estão sempre a dizer que já lá está tudo, não é? Que não existe fora. Eu continuo a sentir que existe. Não, claro. Não está lá tudo. Mas de facto é quase como que contra a natura. Porque é que o Estado havia de financiar as artes? Não tens nada a ver com isso, deixa estar. Vamos tentar regressar. Ou pensar em formas de acompanhar o crescimento, a caminhada dos seres nascentes antes de serem adultos. Era talvez Porquê aí que o Estado porquê que o Estado, whatever, porquê que a política, no sentido da regulação do entre corpos, havia de se demorar com essas questões? Se essas questões podem exatamente abrir fossos enormes nessa prática com mais de 100 Mas essas questões, essas questões de uma linguagem artística ou mas outra, mesmo a educação. sim, essas questões têm que ser vistas à luz de uma capacidade que podemos ter ou não de discutir a essência dessas coisas. Dessas coisas, por exemplo, do discurso artístico. Ok? Podemos dizer, claro, acho que todos aqui concordaremos, que a prática artística, se é uma prática, por um lado, altamente disciplinar, no sentido em que repetimos, em que somos um bocado atletas de qualquer coisa, quando nos dedicamos a isso, dançar, escrever, cantar, etc. Mas é uma prática que pode levar-nos para zonas exteriores da nossa própria racionalidade e do nosso próprio conhecimento, e essas zonas exteriores, de alguma maneira, são desconhecidas, representam a possibilidade de sermos o que não somos. Ok? Agora, isso, do ponto de vista das instituições, é uma grande ameaça. Não é? Claro. Pronto. E, portanto, em si mesmo, quando falamos de arte, neste sentido que falei agora, de uma espécie de passagem para o desconhecido, nós estamos a falar das artes como elas se apresentam muitas vezes dentro das instituições. Portanto, a essência da arte pode ser várias coisas, pode permitir fazer várias coisas até contraditórias entre si. Então acho que esse é um primeiro aspecto que vale a pena. Não sei o que é a arte, não sei quais são os objetivos estratégicos que permitem que falemos de arte de uma determinada maneira, na escola, falemos de arte noutros domínios, como se calhar vocês aqui, ou noutros sítios, mas não estamos a falar da mesma coisa, embora a palavra seja a mesma. Tem as costas largas. Tem as costas largas. Mas tu estás a falar, agora voltando um bocado atrás, que, por exemplo, aprender a ler como se aprendia a escrever manualmente é uma exigência dos pais, porque é a coisa que eles sabem fazer. E não. Estava-me a lembrar quando o meu filho aprendeu a escrever, e eu muito romântica, ele vai adorar. Então, assim, faz lá um A. E ele fazia um bocado ali e dizia: ai, dá-me tanta barriga, agora dá-me barriga. Não,
vá lá, continua. Não, agora é cabeça. Para desenhar um A. Para aquilo era. Mas é importante que ele saiba manualmente escrever, mesmo depois de ser tudo em teclas, ou não? Não sei se é importante, eu não sei. Vamos ver. Por exemplo, durante 300 anos foi importante que as pessoas desenhassem as letras e fizessem caligrafia. Depois considerou-se que já não era preciso fazer caligrafia e que as crianças podiam aprender a desenhar de diferentes formas. Mas isso não era tudo sobre o tempo. E cada um encontraria a sua própria caligrafia. Não é? Pronto. E quando olhamos para estas tecnologias agora, também podemos pensar que estas tecnologias dispensam que cada um encontre a sua caligrafia. Estás a ver? Ou seja, o ponto aqui é que tanto o cérebro como o corpo, eles são tecnológicos. A caligrafia é uma tecnologia, a escrita individual é uma tecnologia, isto é uma tecnologia. E isso muda o nosso corpo. É difícil para nós aceitarmos isso, para muitos é difícil, mas muda. Portanto, eu não vejo, do meu ponto de vista, posso estar errado, não vejo que as crianças precisem desenhar letras. Porque eu tenho nem vão nunca mais desenhar letras. Por outro lado, reconheço que quando se escreve no teclado com duas mãos, se ativam zonas do cérebro que não se ativam quando se escreve só com uma mão. Por exemplo, o pensamento... Escreves em caderno ou escreves em... Escrevo as duas coisas. Pois. Escrevo as duas coisas. Tomo notas à mão, mas só escrevo no computador. Mas pronto, pronto, isso é um aspecto. Fazer uma discussão sobre como é que as tecnologias mudam, como é evidente, todos nós sabemos, podemos olhar para o que é que mudou na nossa vida, nós já não nos orientamos numa cidade que não conhecemos sem a porcaria do telemóvel, não é? E olhar para um mapa, olhar para um telemóvel é uma coisa completamente diferente, acho eu. Mas eu não sei muito falar sobre isso, confesso. Eu não sei. Voltando sempre ao princípio, ao nascer das questões, sempre ao brotar das questões, lá está. Eu estou sempre nesta, antes de haver escola não havia escola, antes, e não é um antes no passado, portanto, tem a ver com o sempre e o agora. Eu também estava a sentir que essa coisa da caligrafia, por exemplo, eu passei horas a fazer isso com o meu avô e nunca me vou esquecer, e o que me ficou não foi a caligrafia, não é? Foi a relação com o teu avô. Foi, e com a caneta, e com a luz que vinha, e com o tabaco que ele fumava, maravilhoso. E então, estou a pensar também, uma vez eu e aqui a nossa Margarida convidámos as pessoas que estavam a começar a investigação artística para ficarmos horas e horas e horas só a juntar e a afastar feijões. E pronto, o facto de estarmos realmente implicados em algo, e principalmente se, aí é que está o problema, pois há a avaliação se o A está bem feito, se o L é assim, mas a pressão da caneta no papel, a volta que a mão faz, a atenção por onde passeia, quando tu demoras, e principalmente se estiveres lado a lado com outros corpos, tu demoras de volta de uma determinada prática, na minha humilde opinião, há sempre um desenho caracolar de conhecimento que é impressionante. E que às tantas não tem a ver com a praticidade da coisa, nem com os objetivos que tu poderias ter tido, ou como é que poderias ter justificado perder horas a separar feijões, mas há alguma coisa muito incrível se o que tu estás a falar é de uma prática, vamos dizer assim, que é consubstancial e constitutiva de toda a aprendizagem, que é a repetição. A ideia de que nós... Mas isso é repetição. Põe para fazer feijões, repetir um gesto. Não tens que o repetir. Não estou a dizer que o gesto é igual, estou a dizer que retornas ao gesto, regressas ao gesto. Ao gesto de pegar e largar um feijão. Sim. Ok. E não há aprendizagem, qualquer que seja, sem esse gesto. Agora, nós podemos imaginar... Pronto, é por isso é que eu digo sempre a mesma coisa. Nós podemos sempre imaginar que precisamos de nos dedicar durante muito tempo a uma tarefa, porque essa tarefa nos leva para esse exterior desconhecido, ou podemos dedicar-nos muito tempo a uma tarefa, porque essa tarefa nos permite chegar onde os outros querem que nós cheguemos. Essa é a diferença entre uma atividade criativa e uma atividade
normalizada. Por exemplo, vamos pensar que a estrutura cognitiva básica de uma escola imaginária que não existe seria a escola onde todos trabalhariam a partir de duas premissas. O de que toda a gente sabe alguma coisa, mas ninguém sabe a resposta. E, portanto, o professor representaria o regresso da pergunta. Pois estava a pensar, o próprio professor, o outro que quer que nós cheguemos, o outro que quer que nós cheguemos onde ele quer, esse lugar onde ele quer que a gente chegue pode ser o desconhecido, não é? Sim, mas agora a questão seria, há alguma instituição que se apresente legitimamente enquanto tal e que diga, eu não conheço a resposta? Ou melhor, isso pode ser um professor, se calhar. Pode, mas quer Pode, dizer... eu acho que pode, mas se calhar... Claro, enquanto pode, professor, acho que nós pode. podemos, não é? Mas agora vê como se calhar aquilo que seria ótimo para todos nós era que pudessem existir formas de trabalho e de encontro com os mais novos em que nós nos apresentaríamos não como os mais velhos que sabem, mas como aqueles que têm a estrutura que permite a qualquer um evadir-se, ir-se embora. E essa estrutura é representada pela pergunta e nunca pela resposta. Ora, Ou como aqueles que fisicalizaram o convite ao encontro. muito bem, é a mesma coisa. Poderá. A tua é um bocadinho mais à frente. Não sei se é. Não, mas não estou a dizer que seja melhor, estou a ver esse movimento de apuramento. Sim, e agora se nós esquecermos a escola, vamos esquecer a escola, e vamos pensar nas nossas vidas e no modo como nos relacionamos com os mais novos. Uma percentagem enorme da nossa relação implícita e subentendida e pouco clara é sempre no sentido de encaminhar os mais novos para aquilo que nós gostamos. Involuntariamente, não é só o não faças isso, não faças aquilo, é tudo. Nós parece que temos um mecanismo que ativa a nossa relação com o outro quando ele parece transgredir qualquer coisa. Eu não estou a falar de bater com o pau, estou a falar dessa pulsão normalizadora. Diz lá isso outra vez. Não sei dizer outra vez. Diz lá outra vez. Não, essa função normalizadora, quer dizer... É que a cena do bater com o pau, o que nasceu, Sim, o que como bolacha, ou como é que foi com os teus amigos, fala aí um bocado, que é para eu corrigir qualquer coisa. Para lhe dar uma ordem, uma indicação subtil. Um conselho. Sim, subtil, não é para dizer não faças isso. Porque todos os poderes, vamos lá ver, isso agora seria, há uma estrutura do poder, qualquer que seja, e que é consubstancial às instituições, que é a estrutura da confissão. Eu levo o outro a confessar-se. Mas é que tu és insuportável. Lá vai ele abrir mais uma coisa. Não vou. Não. É a mesma, não é? Eu levo, o outro só se confessa se confiar em mim. Mas eu quero que ele se confesse para o corrigir, de alguma maneira. Para dizer o que está bem e o que está mal. Contraditório à confiança, logo. Não, mas eu não estou a dizer vai come 3 bolachas ou vai à missa ou... Não, é tipo... E até a melhor maneira dele se corrigir é ele falar para mim, como se fala com um rei ou com um padre, ou com um psicólogo, que representa o silêncio, e na presença do silêncio do padre, do pai ou do psicólogo, ele autocorrigir-se. O pai não precisa dizer nada. Então não é? Eu posso me ir embora quando vocês quiserem. Relaxa. Vais a algum lado. É tranquilo. Vou com a Bibi, ela tem que se ir embora. Não. Deixa-nos lá pensar. Então, vamos imaginar o mundo ao contrário. Ok. Há qualquer coisa que nós adultos devíamos treinar e que eu acho que não desenvolvemos essa parte, é uma parte atrofiada,
e que se relaciona com a nossa capacidade de elaborar sobre o que não sabemos. Pronto, claro que usamos sempre o exemplo da Grécia Antiga e dos filósofos antigos que olham para o cosmos e ficam espantados e não têm respostas para aquilo. Não têm respostas, é um espanto. Não... Inventam uma série de conceitos e a razão, isto e aquilo, para se poderem entender. Mas a ideia é que, por mais que eu me entenda ou que elabore sobre o que eu não entendo, eu nunca serei capaz de entender completamente. Portanto, Claro. a pergunta permanece. E eu faço disso uma forma de vida. A minha relação com o desconhecido, com a pergunta, é uma relação permanente. Ora, nós temos uma enorme capacidade de lidar com o desconhecido. Não é só o Covid, mas o Covid é um bom exemplo. As respostas que toda a gente dá para o Covid são as respostas que existiam disponíveis antes do Covid. Vamos morrer todos, as vacinas não prestam, o Estado quer qualquer coisa. Ninguém se detém sobre aquilo como se não soubesse. Vão os políticos à televisão falar, vão os negacionistas, os afirmacionistas, vai tudo falar em nome de uma verdade que ele conhece, mas que é prévia àquilo. Então nós não conseguimos lidar com o desconhecido. E, sobretudo, não conseguimos ficar felizes por permanecer sempre alguma coisa desconhecida. Porque isso tira-nos a identidade, tira-nos a autoridade, tira-nos a legitimidade, tira-nos tudo. Quando, na verdade, deveria-nos dar tudo. Quando, na verdade, somos incapazes disso. É nosso, faz parte. Não é? Sim, sim. Ora, onde é que as pessoas aprendem Não saber, não é? a ideia de que são portadoras de uma verdade? Dentro das instituições. Que todas elas, à sua maneira, se organizam em torno, está aqui a verdade à qual tu deves aderir. E, portanto, o que é que seria a não é a não verdade no sentido de dizer que não há verdade. O que é que seria uma vida de procura da verdade? Como se te dissessem, tu não vais encontrar a verdade, nunca vais procurá-la, mas nunca a vais encontrar. E então dir-se-ia que há um exemplo na cultura grega, das escolas gregas, que são muito diferentes das nossas, não quer dizer que elas eram boas, que eram só para os ricos, eram só para homens, eram homofóbicas ou não eram várias coisas. Mas há uma ideia subjacente pedagógica, é de que a pessoa se dedica a vida toda à filosofia, mas nunca chega a ser um filósofo. Tem, por momentos, a sensação de que filosofou e que encontrou, mas essa sensação é fugaz. Fugaz, exatamente. Desaparece. Que alegria. Fui filósofo, encontrei isto, e nós todos conhecemos essa experiência, encontrei uma coisa, aquilo desaparece. E essa devia ser a grande alegria. E, pelo contrário, nós vivemos num mundo em que as pessoas se apresentam como donas de verdades, sempre. E não há nada mais cansativo do que isso. Ora bem, o que é que seria uma vida sem isso? É uma vida de risco, claro, é uma vida de angústia, é uma vida de preocupação no mundo atual. E, portanto, nós só podemos... A Colin vai morrer a rir. Não, eu sim, já... Sim. Mas é isso, o risco é uma alegria tão grande. Continua, desculpa. Não. Sim. Portanto, para mim, eu fujo das escolas alternativas, como fujo das escolas da igreja, como fujo das escolas todas, e, no entanto, os miúdos têm que andar à escola, andam numa escola. Eu digo sempre, a melhor escola é aquela que fica mais perto de casa. Não, também não é novidade. A escola melhor é que os miúdos vão a pé para a escola, sei Mas lá, claro, se é dos padres ou se é do... sei lá. Mas isso foi uma grande questão que eu também tive quando o André teve. É mais barata, também a melhor escola é a escola mais barata. Eu também tive essa questão quando o André, meu filho. Pronto, eu posso dizer, os meus filhos andaram sempre no ensino público, não tenho... Eu também. É um horror, mas eu como também. Não quero dizer que eu não me arrependesse muitas vezes, que eles não tivessem tido problemas, enfim. Mas, quer dizer, não estamos aqui para falar dos nossos filhos, não é? Não, estamos aqui para conversar. E certamente que eu vejo, por exemplo, nos meus próprios filhos, eles são muito um espelho do que eu sou. Portanto, eu, do ponto de vista do poder, fui uma pessoa extremamente eficaz. Porque eu não os reprimi, nunca lhes vendi que eles tinham que ler livros, ou que tinham que ir a museus, ou que... sei lá, fui muito criticado durante a vida toda por isso. Todos os meus amigos levavam os filhos à Gulbenkian, ou a ver espetáculos, ou aos museus. Os meus filhos nunca foram a nenhum museu, nunca foram a livrarias. Se calhar foram. E, no entanto, escrevem e leem livros e estudam e são estudiosos. Sei lá, porque é que aconteceu isso? Não sei. Acho que é por isto que estou a dizer que sei. É porque viveram em ambientes onde... pronto, não é?
Agora, se eles estivessem aqui, diziam que eu sou altamente repressivo. Claro. E eu acho que nós temos que aceitar isto. Agora, eu posso aceitar isto e ao mesmo tempo pensar sobre isto. E não ter uma visão encantada de mim, nem deles, nem do... Acho que o problema é assim, nós somos mais eficazes, entre aspas, ao disciplinar o outro, na medida em que nos vemos como não repressivos, como não disciplinadores. Por isso é que quando uma criança bate num pai e anda numa escola alternativa, que é o exemplo que tu estavas a dar, não sei. A minha questão nem é o bater no pai ou pegar no pau, ou seja o que seja. Tem a ver com o afastamento. Por exemplo, isso tu estavas a dizer dos teus filhos e eles acharem que tu és repressivo. Não sei, eles podiam vir aqui um dia, podemos trago-los aqui. Eles não vêm, mas podia trazê-los aqui. Pois podias, ou um deles, a que quisesse. Eles não vivem cá. Pronto, mas ou presumo, ou fosse o que fosse. Não. Mas eu desconfio que tem mais a ver com esse que a gente chama às vezes lado a lado, porque tem a ver com sentir, como é que se vai dizer, o restolhar do outro, as ondulações do outro, portanto a presença mais próxima, mais afastada do outro, também é um mundo que não tem que ser o que te doutrina, mas tem a ver ali com uma elasticidade de ser e de uma tessitura de confiança que eu desconfio que essa coisa da confiança está na palavra fiar. E então que seria qualquer coisa que tu vais sentindo no lado a lado com o outro. Eu não sei o que é uma boa educação ou uma má educação, mas desconfio que sinto o que é, mas também as pessoas são muito diferentes umas das outras, mas pronto, cada um, pois, mas como é que, se calhar tu achas que é muito próximo, por exemplo, entre mim e ti, não é? Como é que estes dois corpos se interrelacionam, mais perto, mais longe, mas isso do perto longe não tem que ser perto longe fisicamente, mas tem a ver com uma densidade própria do entre Sofia e Pedro. Isso permite que a gente continue a caminhar e a aprender. Sim, às vezes eu senti que mais um acontecimento que eu não sei de como é que acontece, mas que ele acontece e que nós depois temos acesso através das palavras a descrevê-lo. Mas sinto que há coisas que são mais acontecimentos. Não há uma forma de apresentar isso. Mas eu desconfio também que esses acontecimentos, portanto, esses apareceres, esses picos dos aconteceres, tu tens uma caminhada, eu não sei o que é que estou a dizer, mas pronto, tu tens uma caminhada aqui sob esta forma dita supostamente com pernas e braços, e tem esses picos do acontecer das várias tramas de amizades e aprender, ensinar, caminhar com, mas tu continuas a caminhar, portanto, lá está, as diversas cores que te constituem também incluem os tais aconteceres Pedro e Sofia, estás a ver? Como numa... não sei, eu acho que a gente vai sempre fazer asneira entre nós os humanos, principalmente se tentarmos fazer tudo o melhor possível é pior, no sentido e aí é que eu estava a falar do pau a bater na... Eu não posso criticar negativamente, dizer que mãe, então não sei o quê, que deixa o filho pegar num pau e bater no carro. Primeiro que não estou lá, eu não sei como, mas senti alguma coisa parecida com um deslace da tensão do entre corpos, o que não quer dizer que isso não exista entre a Sofia e a Bibi às vezes, ou entre
o Jorge e a Mariana, esse deslaçar da maionese. De vez em quando a coisa parece que perde a sua vibração própria, que às vezes é mais aguda, outras vezes mais grave, outras vezes mais longa, mas que está lá e que constitui a experiência de ir sendo Sofia, ou de ir sendo Sem, ou de ir sendo Margarida. Eu desconfio que se houvesse alguma atenção nesse sentido a essa ritmicidade e a esse entre, talvez fosse um bocadinho mais justo. Mas quando a gente, eu desconfio, quando a gente sai fora da própria experiência de sujar as mãos na relação de estar lá, mesmo que o lá seja longe fisicamente, quando a gente tira daí as mãos e passa a pôr-se debaixo do chapéu de chuva de um conceito qualquer, mas o que é porque não pode, e que é um conceito também como palavra emprestada à filosofia, estás a ver? Porque de facto nem sequer tem conceito, tem uma representação de conceito, estás a ver? E tu ficas ali descansado. Lá está, há uma coisa que eu amo muito, 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 Jorge, é que não haver salvação. Porque a gente não está livre da asneira. Não há melhoras, não é evolução para melhor, no sentido de vamos a caminho de salvação, mas sinto que há esse sabor de existir que eu gosto muito de saborear. Não quer dizer que seja certo, quer dizer que é atento, e às vezes nessa atenção aperto demasiado a Mariana. Mas eu só queria o melhor para ti. Pois, mas apertaste-me. Então, e o que é que eu vou fazer? Pois apertei, sabes porquê? Porque existo. Se eu não existisse, não podia fazer a janeira. Mas também a escola equilibra muitos mundos. Eu lembro, mais uma vez vou falar com o meu filho, mas bem no quinto ano. Vira aí ele para e um amigo estavam porque é que eles estavam a estudar? E o amigo que tinha de material que estava ao pé dizia para ganhar dinheiro. E o meu filho achava para ganhar dinheiro. Não, eu acho que é para aprender. Isto eram eles os dois a falar. E a escola tem de equilibrar estes mundos todos também, não é? Tem de equilibrar, não sei, o outro queria ser como o pai, ganhar dinheiro e só o dinheiro é que interessava. Também porque culturalmente era muito básico também. Quer dizer, eu percebo o que tu dizes, acho que nós agora até podíamos virar tudo ao contrário. Virar tudo ao contrário e fazer a apologia da escola. Ou seja... Não, isto é mais uma pergunta, não é? Não, mas eu percebo. Não, A culpa é da Bibi. Acho que a Bibi coloca uma questão interessante que é, vamos pensar assim, em perspectiva, a transformação de cada criança num aluno e a transformação precoce, que tendencialmente é cada vez mais cedo na vida, não é? As crianças vão para uma escola, às vezes com 3 meses ou 4 meses, e ficam lá até aos 20 e tal anos. Essa transformação significa, a meu ver bem, que as crianças foram retiradas da família. Ou seja, saíram de uma família e foram postas numa outra instituição. Essa outra instituição, à partida, depois há muitas maneiras de corromper isto. Permite que existam crianças diferentes, heterogeneidades, classes sociais, mundos diferentes, e permite que se construa uma espécie de sentido do comum, não é? Que se aprendem coisas em comum, ou que se fazem coisas em comum, etc. Agora, também, podemos dizer isso, vamos defender a escola porque é um espaço onde os pobres podem ter contactos com outras coisas, onde há menos violência, eu não sei, várias coisas. O meu discurso não é muito elaborado no sentido de defender a escola, porque eu treinei mais a fazer uma espécie de descoberta do padrão, vamos dizer difícil, para não dizer horrível, que está dentro da escola, como está dentro da família e de outras instituições, que é esse de vigiar ao máximo a diferença para construir a homogeneidade, não é? No fundo, para que estes dois meninos, quando são adultos, tanto o teu filho como o amigo, cheguem à mesma conclusão para que é que serve a escola, não é? Serve para ganhar dinheiro, serve para não sei o quê. Mas pronto, há uma espécie
vivência da heterogeneidade para produzir a homogeneidade, não é? E também, se nós virmos, acho que todos podem perceber isso, não é? Se nós pusermos em perspectiva a escolarização das pessoas, verificamos que de forma subtil e invisível há uns que vão ficando para trás e que os que ficam são cada vez mais parecidos uns com os outros. Sabem as mesmas coisas, comportam-se da mesma maneira, têm resultados relativamente semelhantes, porque se aquilo há muita diferença, fica para trás. E vocês nunca mais veem. Nós estamos lá sempre a ter a experiência da crescente homogeneização. Não é mesmo? Até na maneira de se vestir, de se compor, as pessoas são muito parecidas. Isso acontece. Mas assim também, onde é que está o espaço Beijinhos, bebê. Onde é que está o espaço da imprevisibilidade e do lugar em que essas linhas são... Não, os espaços existem, Pedro, os espaços existem e estão lá. Eu não estou a dizer que a homogeneidade é uma espécie de máquina totalitária. Estou a dizer é que há muitas estruturas da heterogeneidade que vão desaparecendo. Não quer dizer que elas desapareçam por completo. E não quer dizer que o efeito da escola faça de nós todos pessoas iguais. Quer dizer é que há muita indução de comportamentos e de crenças homogéneos. Agora, claro que construímos uma crítica às coisas, podemos pensar, podemos ter experiências da sexualidade, no encontro, tudo isso dentro daquela instituição, isso, e até da própria transgressão. Mas mesmo à luz da transgressão, a transgressão é de alguma maneira engendrada pela própria instituição. Tu, ao transgredires de uma certa forma, ou seja, submetes-te àquilo, porque também há uma espécie de pré-figurino do que é transgredir. Faltar às aulas, fazemos aqui. Jorge, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. O espaço do recreio. O espaço do recreio é altamente regulado. Não achas? Estava a pensar, fiquei parada um pouco naquela. Quando tu trazes o facto de. Eu também, todos os dias, estou com a minha filha depois do jantar e tento perceber como é que foi o dia dela. Fiquei parada e me pegou. Lá está, estão a separar feijões. Mas é curioso, porque eu acho que ela rapidamente já percebeu o que é que eu quero com aquilo. E todos os dias ela traz-me o recreio, praticamente assim, ela quer falar daquilo, o que é que aconteceu, a dinâmica entre eles. E eu começo a pensar que se eu olhar a coisa também pelos olhos dela, e não tanto estou à procura de como é que vou salvá-la daquela situação, porque geralmente são histórias terríveis que ela me traz violência ou coisas estranhas que acontecem. O recreio é um mundo para ela. A música ela está a inventar quando está naquela narrativa comigo. Que idade é que ela tem? 8, vai dizer 8 daqui a uns dias. E tenho ficado com uma certa angústia e pensar, fogo, o que é que eu realmente estou... Que parece que eu quero entrar dentro da escola, porque é um lugar onde eu adulto também sou professora, mas mãe, não estou lá, mãe. E quero salvar a minha filha daquele sítio. É isso. É muito forte, porque aí, e a relação está-se a tecer muito por aí. Eu acho muito curioso. Ela não fala nada sobre, quer dizer, graças a Deus tem um professor maravilhoso, conta-me histórias incríveis, a forma como ela está a aprender é interessante, mas o recreio para mim é um mundo, não sei, curioso, de dinâmicas. Mas mesmo a própria escola, a gente fala da escola assim de uma forma assim mais... A escola. Mas se tu fechares os olhos ou abrires o coração, de repente vês... Estamos a falar do quê? Tudo. Tipo, agora vais ao diretor porque fizeste a asneira. Percorres aquela coisa, chega lá ao diretor. Todas as coisas que acontecem ao mesmo tempo. Agora, todas as coisas que estão a co-acontecer. Toda a gente a fazer barulho, o professor zangado, ou contente. É um cenário. Eu sinto que é um Agora cenário. temos a professora Olga. Não sou nada professora. Estou a dar aulas há 3 anos. Está a dar aulas há 3 anos e hoje é o dia que ela não vai dar aulas. E aulas de quê? De ciências naturais. Portanto, vai nua.
Vou completamente nua e digo porque se quiseres para se despir. Mas isso do recreio e da vigilância é muito, observa-se muito e é horrível ver isso. Por exemplo, nas aulas que eu dou, tenho sempre 2 ou 3 vigilantes nesta escola, a ver o que é que se passa. E não dá para lhes dar um medronho? Porque eu deixo entrar e sair os alunos, os miúdos que querem Que idade é que eles têm? Têm 13, 14, por aí. Então há uma certa curiosidade, por um lado é curiosidade, por outro lado às vezes aparece alguém a ver o que é que se passa aqui dentro. Não é nada de mais, nada menos do que, ok, vamos falar sobre o que está aqui no manual, ou o que está aqui, de que veio da escola para nós falarmos sobre as ciências da vida, da Terra e da vida. Agora, o que eu sinto é que isso que se falou no início, e é muito visível, porque é totalmente obsoleto, e sentimos que é velho, mas que estamos dentro dessa instituição que ainda existe, e podemos não saber qual é a volta que isto tudo vai dar, mas os miúdos mostram-nos e dizem-nos todos os dias, não é por aqui. Eu não sei se era isso que eu queria dizer, mas estou a pensar nas aulas, estou a pensar na instituição burocrática e da moralidade invisível que ainda existe e de estarmos no século XXI, mas a escola existe assim desde... Pois, a questão será nós interrogarmos. Nós costumamos todos que pensamos sobre educação, como é o nosso caso aqui, ou que temos um interesse por isso, temos um discurso que tende a dizer de algum modo o mundo mudou, tudo mudou, e é verdade, e a escola não mudou. Okay? E isso leva-nos a um impulso que é, então vamos mudar a escola. Sim. Toda a gente passa por essa. A pergunta seria pensarmos qual é o efeito, vamos dizer, positivo, não estou a dizer positivo para nós, mas qual é o resultado positivo que se obtém da escola e que, na verdade, do meu ponto de vista, esse resultado positivo identificado, já falámos um pouco sobre ele, é que faz com que a escola resista a tudo. E do meu ponto de vista, a escola não muda porque ela representa o princípio da continuidade das sociedades e das pessoas e das instituições. Embora ela diga que é o contrário disso. Ela diz, vamos fazer o progresso do conhecimento. Mas há uma coisa horrível, que eu só tive conhecimento este ano, tem mesmo a ver com os adultos em miniatura. É uma coisa que vem da União Europeia, que é o Parlamento Jovem. Mas sempre houve, desde sempre houve, não sei quanto. Desde o século XIX. Não, porque assim, repara. Vem da União Europeia. Não vem da União Europeia, não. Isso começa nos Estados Unidos. É assim, para vocês terem uma noção, nós podemos, hoje, os miúdos competem, elegem, vão lá votar. Então, a ideia da escola município, ou da ideia da escola república, é uma ideia que começa, em Portugal também há aqui uma expressão na Casa Pia de Lisboa, mas sobretudo nos Estados Unidos houve uma instituição chamada George Junior Republic. O que era isso? Era uma escola de presos, adolescentes presos, marginais, que se acreditava, e toda a pedagogia moderna, ou seja, que leva a essa discussão sobre que a escola tem que mudar, é uma pedagogia que vive desta ideia. Os presos, quando são jovens, e acontece o mesmo aqui na Casa Pia, que é um laboratório de pedagogia incrível, se vocês fossem estudar a Casa Pia no século XIX e no século XX, riam-se, porque eles inventaram artistas, atividades físicas, grandes pintores, clubes de futebol, atletas olímpicos, tudo começou na Casa Pia, ok? Que era uma casa de órfãos. Sim. E de marginais, não é? Pronto, então é assim. Isso depois foi exportado para todo o mundo. Então, não se pode, digamos assim, educar, ou melhor,
as instituições não podem reprimir, têm que reeducar as pessoas. Vamos reeducar os marginais. Como é que reeducamos? Vamos pô-los a viver as instituições que os adultos têm. Portanto, vamos eleger parlamentos, associações de estudantes. As associações de estudantes, no princípio do século XX, eram uma espécie de economia. Não sei se vocês sabem. Tinham cotas, geriam o bar, organizavam festas, seguros para os mais pobres, e eram tudo geridos pelos alunos. Estão a ver? Que era um mundo em miniatura. Total. Portanto, não começa com a União Europeia. A escola está sempre a replicar com ar de novidade coisas que já cá estão há 150 anos. Ok? E eram melhores na altura, eram mais bem feitas do que agora se fazem. Mas pronto, não interessa. Então, a minha ideia é que a escola não muda porque ela é a instituição que produz a vida que nós temos. Embora toda a gente diga mal dela. Porque produz isto, estás a ver? O que é que um alternativo leva os seus filhos para uma escola ou uma pessoa super conservadora para quê? Para que os seus filhos tenham amigos, conheçam pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eles. Para viverem numa bolha. Estás a ver? Eu pago 1000 euros por mês numa escola inglesa porque o meu filho vai a festas com meninos que o pai é empresário, é dono de um banco, vai se casar com ele, ou leva uma escola alternativa porque depois os pais vão acampar com as crianças todas para o mesmo sítio, são todos um bocado alternativos. Quer dizer... Eu acho que, voltando ao desconhecido e pensando na instituição como instituição, não pensando em sair, eu acho que tem muito a ver com quem está, não é? Com a pessoa humana que está lá. Claro. E perguntar e dizer não sei. Eu estava a pensar nisso, estava a pensar nesta aprendizagem que tem sido também de estar neste papel de dar aulas. Que não é um papel. Assusta-te um bocado. Assustava-me. Quer dizer, assusta-me e não me assusta, mas no momento em que eu estou próxima de mim e estou com 20 alunos, 25, 27 alunos, o fazer perguntas, o dizer não sei, olha, uma boa pergunta, podemos ter se calhar fazer esse trabalho noutra altura, ou não dar aquelas respostas que estão nos manuais que são horríveis, falando de ciências ou falando de geologia como uma coisa muito abstrata, não é? Que não é. E dos movimentos das placas tectónicas que se tem que falar em miúdos do 7º ano, com 12, 13 anos. Pode ser muito abstrato, mas não é. E pensando nisso, e pensando que é uma instituição que é horrível e que ninguém gosta de estar numa escola, nem os alunos, nem os professores, nem os funcionários que estão, ninguém gosta de estar dentro da escola. E vemos que cada vez as pessoas estão mais doentes, porque é verdade. Há imensos casos de cancro e de baixas e disso tudo. Ou seja, é um sintoma. Não é possível continuar. Não é possível. Os miúdos querem se ir embora da escola. No outro dia disseram, gostamos, não sei o quê. Olha, fixe. É pena ser uma aula. Pois, é pena ser uma aula. Mas estamos na escola. Acho que tem a ver com essa abertura de cada um. Ou seja, da sua sinceridade de mostrar naquele momento ali que é aquela realidade. Mais do que, temos que dar isto, ou isto está aqui no manual, mas não parece bem estar assim como está, vamos tentar dar isto de outra maneira, ou seja... Mas eu acho que a escola ainda é uma instituição onde as crianças e os jovens encontram professores muito diferentes e pessoas... Sim, há uma diversidade também em cada um. Pronto, acho que esse é o valor, não é? Esse é uma coisa que não há mais lá nenhum. Agora, não vale a pena imaginar que essa diversidade não está, desde a origem, a ser posta em causa de forma programática, porque está. O programa da escola é um programa de homogeneização, não é embora digam o contrário, que as crianças têm que ser criativas, responder a problemas, adaptarem-se ao mundo desconhecido. É criativa no papel e nos critérios. Nós podemos pensar assim, mas ouve lá, Olga, se tu fores ler o perfil, já leste, do aluno à saída da escolaridade obrigatória, já leste, não já? Já tenho uma ideia, sim. Pronto, mas vocês deviam todos ler, não é? Sim. O que é que diz lá? Que as crianças têm que desenvolver a sensibilidade artística, têm que ser criativas, têm que respeitar o meio ambiente, têm que aprender a dialogar, tudo uma série de características que eu acho que dá vontade de dizer assim, e há adultos que façam isto? Há algum adulto aqui que seja esta pessoa? Não é?
Portanto, Também caíram no fosso. também isso é uma enorme mentira, não é? Como é que um professor se apresenta a um aluno? Vamos imaginar que o contrato social da escola é que o professor ensina uma coisa que sabe. Então, se eu digo a um aluno para ser criativo, eu também tenho que ser criativo. Se eu digo para resolver problemas desconhecidos, eu também tenho que resolver problemas desconhecidos. Estão a ver? Claro. Mas na verdade eu sou um funcionário da verdade. Não sou isso a pessoa. Sou um funcionário do manual, sou um funcionário que preencho papéis. Então, quer dizer, o que é engraçado na escola é que parece que está toda a gente com o elefante da mentira na sala a falar de outra coisa, mas o elefante está lá, mas ninguém... Estão pessoas a fingir que aquilo não está lá. Não, dizemos, não, isto é o elefante é muito importante, mas depois não está. Quer dizer, como é que o Ministério da Educação e todos os ministérios europeus e internacionais, e a Unesco, e o Banco Mundial, e a ONU, e etc., produzem estes documentos, que é preciso ser criativo, que é preciso... Porque eles estão a pensar nisto, mas estão a pensar na economia, não estão a pensar na vida das pessoas. Tens de ser criativo para teres 4 empregos, tens de fazer exercício para trabalhar mais para a tua empresa. Portanto, vocês vejam bem, o discurso de criatividade hoje é essencial à manutenção do que chamamos o capitalismo e o neoliberalismo económico, que exige que as pessoas estejam sempre a fazer coisas diferentes, disponíveis para mudar, para serem produtivas, para não dormirem, para continuarem a trabalhar, para confundirem a vida com o trabalho, para descansarem porque têm que trabalhar mais. Ou seja, hoje a ideia do descanso, que se generalizou, só quero dizer mais isto. Não sei se vocês fazem exercício, claro que fazem aqui, eu faço bastante, mas a ideia que se generalizou do exercício é que o exercício existe para a pessoa estar mais produtiva, não para se divertir, para viver mais anos com saúde, para trabalhar mais. É por isso que as pessoas enchem os ginásios e fazem todos exercício. Não, também isso, Pedro, também isso, mas é a ideia de que eu preciso estar bem para eu mudar de emprego, eu preciso me apresentar bem, eu tenho que... Ser um super-homem, sou um super-homem, sim. Fazer nenhuma coisa. Portanto, porque é que hoje se gerou este discurso? No século XIX, imaginou-se que era preciso cantar e fazer ginástica e pintar e ter trabalhos manuais para aquilo que falei. Hoje é porque o liberalismo e o capitalismo vivem da ideia da inovação. O que vende é a inovação. E, portanto, temos de programar as pessoas para a inovação. Portanto, quem é que hoje, só mesmo para terminar, quem é que hoje mais reflete do ponto de vista teórico e mais aprofunda a questão da criatividade? Se vocês querem ler sobre o que é a criatividade, estudar de forma aprofundada, deviam ir para uma escola militar. São os militares hoje, não é falar a sério, os grandes teóricos de criatividade. Porque o exército vive disso. Como é que eu, por exemplo, produzo uma pessoa que não dorme? O exército, mas estou a falar de psicologia cognitiva, estou a falar de estudos que são altamente sofisticados, não estamos a falar de generais burros Quer dizer, eles conseguiram, por exemplo, com estas tecnologias que nós temos... Desculpa, tenho que arranjar aqui um lenço de papel. Lenço de papel, alguém tem? Há um livro que eu vos aconselharia a ler, que eu acho que vale muito a pena lermos assim, porque tem tudo a ver com isto, e o que eu estou a dizer é inspirado nele, que é um livro de um não sei se filósofo, um académico americano chamado Jonathan Carey. O livro existe em português e chama-se 24/7. 24/7. Vocês têm, não é? E esse livro é um livro sobre como produzir pessoas que não dormem. Ora, as crianças não dormem hoje. Mas quem é que teorizou isso? Os militares. Eles já conseguem ter militares que não dormem durante 4 dias. Porque o cérebro é trabalhado assim, a vigília. Nós somos seres de vigília. O nosso sono alterou-se completamente porque dormimos todos com o telemóvel, porque está lá ao lado, ou porque temos medo que o filho vá à discoteca, ou porque quando alguém, minha mãe pode morrer, então o telefone fica ali e eu estou ali conectado com aquela porcaria. Isso faz quase lembrar experiências da robótica com as Sim. células humanas que entraram já nessa névoa de sonho utópico de agora, não é? Sim, mas nós estamos a produzir um ser diferente, um ser que não a produção dorme. de um ser que não é humano. Pronto, e é por isso que o discurso da criatividade chega à escola. Não é para as crianças, é porque as crianças têm que estar permanentemente disponíveis para fazerem coisas produtivamente diferentes. Isso é incrível. Enquanto que os nossos pais, os nossos pais e os nossos avós faziam sempre a mesma coisa. Eu vou só ver se há alguma coisa aqui. É assim, se vocês quiserem falar, vocês falem. Não, e nós agora também temos de fechar isto. Nós estamos, eu tenho que ir partir duas pernas. Eu tenho que ir partir 2 pernas daqui de bocado. Se vocês quiserem falar, falem, porque ouve-se mal, Eles diz cá estão. a Sílvia, ouve-se mal. Porque as crianças estão sempre a prestar o Sobre a contrário. Isso é muito visível. Hã? As crianças ou
Crianças, tu também. Eu também, mas estou a falar no contexto que estamos a falar de instituição, escola, com quem nós estamos sempre a mostrar o contrário daquilo que nos é imposto, entre aspas. Pode ser imposto e não ser imposto, Sim. não é? Depende de cada um. Mas, Jorge, então, só aqui também outra coisa, que seria... Porque quando tu falas da criatividade e do neoliberalismo e tudo, a gente também sabe, cá entre nós ninguém nos ouve, que isso também já explodiu. Será? Eu se calhar sou ignorantíssima, mas eu acho que já explodiu. Ou por outra, isto agora, nós estamos, em Sofia, estamos a ver o rescaldo da estrutura de edificação do neoliberalismo. Eu não estou a dizer que ele não consiga renascer. Eu sou daqueles que acham que o mundo vai acabar e o capitalismo continua. Pronto? Eu sou essa pessoa que acha isso. Também não é novidade, mas acho isso. Agora, por exemplo, se nós olhássemos para... Eu não estou a dizer que existe outra forma. Acho que existe forma nenhuma. Porque a corrupção, os enganos, as mentiras, o descaramento ultrapassou tanto. Eu queria hoje, não sei, imaginar... Agora fiz aqui uma ligação entre esse discurso. Eu aconselho-vos a lerem todos o chamado Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. É um documento do Ministério, de todos os ministérios. Vamos dançar. Sim, e depois, por exemplo, pensando, não personalizando, mas pensando no ethos e na imagem, sei lá, das pessoas que hoje representam o sucesso, quer em Portugal, quer internacionalmente, o sucesso de uma economia liberal capitalista, tipo iniciativa liberal. Essas pessoas são essas, são jovens, usam ténis, têm todos um ethos que são um bocado informais, estão a ver o que eu estou a dizer, fazem ginástica, têm casas altas, gostam de arquitetura, têm quadros em casa, não é? Essas pessoas, se calhar fazem yoga, não faço ideia. Essas pessoas são, digamos assim, o novo homem é o homem que se apresenta como o meu sucesso está diretamente relacionado com um conjunto de práticas que são decisivas para o meu sucesso e que vêm do campo artístico, fazem mindfulness, fazem terapia, andam no campo, usam ténis, vão correr, gostam de produtos biológicos, comem tostas com abacate, sei lá, podemos continuar. Não, isto não é uma caricatura e tem tudo a ver com este modelo, portanto, já não é o banqueiro que está lá com a sua gravata, também pode ser, mas quer dizer, pronto, no fundo, o que me parece aqui é que nós estamos a tentar responder porque é que a escola não muda, não é? E também ainda não falámos do modo como a escolaridade, embora não certificando completamente, é um instrumento digamos assim, da hierarquização social. Os diplomas, onde se tem os diplomas. Outra coisa que valeria a pena ver é o modo como as universidades hoje do mundo inteiro se vendem. Elas vendem-se dizendo: os nossos alunos são mais criativos, são capazes de pensar em problemas, criámos não sei quantas microempresas aqui, estão a ver? Enquanto que, reparem, enquanto que a Universidade da Investigação foi criada no século XIX, na Alemanha, e depois expandiu-se pelo mundo inteiro, e a ligação da universidade com as empresas ocorreria sobretudo na engenharia e em algumas disciplinas mais ligadas às biologias, etc. Hoje é universal. As faculdades alternativas, a Universidade Nova, etc., fazem parcerias com empresas e fazem parcerias no campo artístico. Eu não sei se estou... Sim. Quer dizer, então, o modelo neoliberal é um modelo e é um modelo em que o que ainda é mais interessante é que essas disciplinas que eram marginais, identificadas com o ponto de vista crítico, com uma certa revolta social, que alimentavam as lutas, vamos dizer, da esquerda, essas universidades hoje, digamos, gostam de aparecer como sendo fashionables, todas muito trendy, todas muito ligadas ao business, e eu acho que isto é muito interessante. E portanto os académicos hoje
são pessoas... Fomos escolhidos. Não, fomos escolhidos porque nos deram uns pratinhos de comida boa e, portanto, aderiram à produção das revistas americanas. Mas, enfim, isso é toda uma outra conversa que a Silvia conhece bem e eu também conheço. Mas acho interessante o modo como, por exemplo, a Universidade Nova de Lisboa hoje abre escolas no Dubai e vão todos... Estão a ver o que eu estou a querer dizer? Mas não são escolas de engenharia, nós estamos a construir prédios, estamos a falar do humanismo, estamos a falar das ciências sociais. Tudo isto é divertido. Se não fosse triste, mas é divertido. E mostra esta ligação que existiu sempre, mas que hoje é estrutural, entre uma ideia de um sujeito artístico que se produz como um artista que está sempre a mudar, como sendo o sujeito que tem mais sucesso no campo económico. Por outro lado, os teatros, só uma brincadeira, hoje numa das reuniões que tivemos, está ali a Cristina, pode dizer que eu não estou a mentir, são convidados a programar cada vez menos contemporaneidade e peças eruditas. Se calhar, que é um saco qualquer tipo que se pode por aí. Pois, lá está. Agora resta saber se esta é erudita ou se é contemporânea. Enfim, pronto. Estava só a pensar sobre as empresas. Então, aqui Todas as instituições estão com carta branca para instrumentalizar pessoas que pensam, sejam artistas ou investigadores. E isso é muito grave. Eu posso me rir, mas eu choro todos os dias por dentro. Claro que sim. Claro que sim. É por isso que eu falo do capitalismo como aquilo que vai restar depois de nós morrermos todos e tudo acabar, e também falo da escola como uma instituição absolutamente central para garantir o tipo de vida que existe, mesmo se a escola se apresenta de outra maneira e mesmo se as pessoas queiram reformar a escola. Agora, porquê é que ela não é reformável? Porque nós não queremos fazer a crítica, digamos assim, das nossas próprias crenças. E eu acho que as nossas crenças, aquilo que mais nos une a todos, do meu ponto de vista, numa discussão sobre a escola, é a dificuldade que nós temos em nos relacionarmos com aqueles que chegam de uma maneira verdadeira e que legitime e sustenta a ideia de que eles vão declarar a nossa morte. Nós relacionamos com eles como se eles tivessem que declarar a nossa continuidade. E isso é lamentável, e é por isso que a escola, não, a meu ver, ninguém quer fazer a crítica disto, não é? Mas a escola aí, ela... Qual foi o fim da frase que não ouvi? Querem garantir a nossa... Querem pronto, que nós nos comportamos como se quiséssemos que os outros declarassem a nossa continuidade. A continuidade das nossas crenças, dos nossos valores, e isso é comum a toda a gente, não é? Porque esse é o problema. O adulto também é uma espécie de síntese, vamos dizer, de procura de uma essência no sentido daquilo que estaria lá, sempre lá. O adulto é aquele que fala em nome da verdade, não é aquele que fala em nome da procura da verdade. O adulto é aquele que se define dentro do espaço verdadeiro. E essa que é a grande questão na nossa relação com os mais novos, não é? Acho que eu queria perguntar, lançar a pergunta, que é o que é que estão quase pôr a pergunta à escola: o que é que a escola necessita de nós? Nós não, ou próprio, às vezes a sociedade necessita das escolas, as instituições necessitam da escola para essas coisas que estavas a dizer, e eu estava a deslocar a pergunta: a escola enquanto movimento, porque é que ela precisa de nós, porque é que ela precisa da vida? Porque a vida, porque é que ela precisa da vida? Eu não sei se a escola precisa de vida. Eu acho é que o tipo de vida que existe precisa da escola. Não existiria sem a escola. Por exemplo, também já falámos aqui uma vez, recordo muito disso, que é um outro efeito da produtividade da escola. Mas e agora a pergunta é ao contrário: porque é que o nível de vida que nós temos, porque é que a escola precisa do nível de vida que nós temos? Mas estás a falar do nível de vida, eu não percebo a tua pergunta. É fazer a... Mas explica lá melhor, eu não estou a perceber, desculpa. É porque às vezes assim, pode também ser, há um movimento da própria escola, enquanto escola, enquanto energia escolar, que tenha uma necessidade de alimentar esse ciclo da necessidade
do modo de vida como nós estamos a viver, usamos a escola e a escola usa esse modo de vida para ela própria viver. Sim, claro, claramente. Claramente, mas, por exemplo, imagina outro... Eu queria falar de outro efeito. Eu concordo contigo com o que estás a dizer. Um outro efeito, para mim, muito incrível e avassalador, que é resultado da escolarização massiva das pessoas e que se relaciona com a paz social. Ou seja, se nós olharmos para o século XX, não é? Por exemplo, aqui para a sociedade europeia, independentemente das guerras, e é muito interessante dizer que o grande espanto na Primeira Guerra Mundial foi, e na Segunda, como é que uma sociedade altamente escolarizada com padrões modernos dá origem a tanta intolerância, etc. Isso é um dos grandes temas, foi sempre um dos grandes temas que levou gerações e gerações de pedagogos. Como é que se explica isto? A guerra, a grande barbárie não é feita por povos incultos, é feita pelos povos mais cultos. Assim, aquela ideia de que o nazi liga à cama de gás e à noite vai ouvir o Bach ou o Wagner, ou estão a ver? Essa ideia é uma ideia surpreendente, não é? Como é que é possível estar-se... Mas há um aspecto aqui muito importante e que é menos óbvio, que é nós pensarmos que a escola exclui coloca todo o mundo dentro da escola e exclui dela uma percentagem elevadíssima. Poucos chegam ao fim, não é? E nós diríamos que então, numa sociedade altamente competitiva, altamente excludente, seria natural que houvesse imensa revolta social. Desempregados, pessoas que são exploradas, novos escravos, etc. Porque é que, vamos dizer assim, porque é que as pessoas não se revoltam e não partem tudo? Lá está, penso eu, uma das explicações, não quer dizer que seja a explicação, mas uma das explicações reside no facto de a escola introjetar em cada um de nós a ideia de que o insucesso escolar se deve única e exclusivamente a nós próprios e não às estruturas que estão de fora. Ou seja, um pobre não tem sucesso na escola porque estudou pouco, porque foi preguiçoso, porque não sei quê. Então cria-se uma espécie de ideia de que o que acontece de terrível a um sujeito resulta de si próprio. Ele autorresponsabiliza-se. E ao autorresponsabilizar-se faz duas coisas. Aceita o seu lugar de escravo e não se revolta. Não é? Então, porque nós podemos dizer que qual é o interesse de uma instituição pôr toda a gente lá e depois mandar toda a gente embora. Quase toda a gente. E nós verificamos, sabemos muito bem, há muitos estudos sobre isso, quem são as pessoas que reprovam, são os filhos dos mais desfavorecidos, não vale a pena estar a falar sobre isso, não é? Portanto, o fracasso escolar já está à partida feito, mas é vivido como um fracasso individual. E isso é que garantiu, por exemplo, a perda de imensos direitos que foram conquistados ao longo do século XIX por pessoas não escolarizadas, que se revoltavam nas fábricas, e os direitos desaparecem todos e as pessoas parece que aceitam. Porquê é que aceitam? Porque imaginam, autoculpabilizam-se pela situação em que se encontram. Mesmo que protestem, no fundo, aquilo que está dentro delas é que eles não tiveram sucesso por razões que têm a ver com elas. E, portanto, a escola produz a massa de escravos que nós temos hoje, que não se veem a si próprios como escravos, mas veem a si próprios a condição de escravo como resultante de ações que eles fizeram ou não fizeram. Isso é radical. E vê-se muito do centro para a periferia, uma escola no centro pública. Sim. Centro público, uma escola no centro de Lisboa, uma escola à margem de Lisboa, é muito nítido, tanto até em termos burocráticos, como é que se encaminham determinados alunos, ou porque não têm uma estrutura familiar, ou porque roubam, ou vai a polícia à escola buscar os alunos, ou por N circunstâncias. E já está quase vou dizer assim, um pacote feito, não é? Pela instituição, pelas instituições, porque não é só uma instituição. Mas os alunos que chegam ao em relação ao insucesso também são... Por isso, estás a dizer que a escola faz isso. Sim, concordo, não é? Portanto, ela incluir para depois excluir, e são muito poucos os que chegam ao fim. Mas estou a pensar que cada vez mais há mais pessoas que chegam ao fim, que têm pós-doutoramentos. E mesmo assim continuam
também há esta crise de, não é? De Não, pessoas sim, que são claro. altamente escolarizadas. Sim, mas se nós fizéssemos um estudo, ó Margarida, se fizéssemos um estudo e disséssemos um estudo assim, uma série de entrevistas, ou conversássemos longamente com pessoas que fizeram pós-doutoramentos e doutoramentos e que se encontram numa situação difícil, uma parte da narrativa que existe é que elas fizeram escolhas erradas. Mesmo que digam publicamente, eu quero um emprego, mereço dar aulas na universidade, há qualquer coisa ali que, devia ter feito antes aquilo, ou seja, a ideia da autoculpabilização e autorresponsabilização é a grande ideia. Está bem, mas o que acontece é que ela generalizada muito além da escola, né? Assim, tipo, é um modo de funcionamento geral, é essa autorresponsabilização do indivíduo por questões estruturais que não são... Sim, era isso que eu estava a dizer. Tocadas, né? Eu estava aqui a pensar, eu sou a Sofia, estou em casa, porque meu filho hoje não foi para a escola e estou aqui com ele. Porque acho que também tem essa coisa, né? Tipo, da necessidade da instituição que responde à nossa forma de vida, assim, adultos também, né? A gente não consegue ficar com as crianças. Quer dizer, em situações muito específicas, né? Mas, por exemplo, desculpa, eu estava aqui a pensar sobre a minha... Eu trabalhei até agora, assim, 10 anos com a elaboração de materiais didáticos no Brasil, né? E, então, tem esses documentos que definem, né? Como você estava a dizer, Jorge, sobre alguns documentos daqui, né? Claro, qualquer Ministério da Educação tem a sua base curricular obrigatória, né? Que define, tipo, os parâmetros que os estudantes de todas as escolas do país devem atender. E eu lembro que na última mudança, na última publicação desse documento, chama BNCC, Base Nacional Curricular Comum no Brasil, né? Me disseram que o modelo para essa nova base era a forma de ensino de escolas como a que eu estudei. Eu estudei numa escola, como a minha mãe dizia, toda escola é ruim, mas essa é a menos pior. Assim, tinha todos vários pressupostos de uma pedagogia moderna, da construção da autonomia, né, dos jovens, de crianças, da autonomia de escolha, né, uma organização curricular menos disciplinar, mais temática, e esse modelo que até então era alternativo, né, se tornou a referência para a base comum oficial do Estado brasileiro, né, para todos os estudantes do Brasil, com a diferença de que é isso, né? Eu, por exemplo, vivenciei esse modelo numa circunstância de classe média São Paulo, né, e isso foi no Brasil, proporções continentais e realidades muito diversas, assim. Então lá, ela estudou no Colégio São Domingos. Estudaste no Colégio de São Domingos? Eu também estudei no São Domingos, mas depois eu estudei no Equipe, que é um pouco mais fixe, na minha opinião, né? E quando eu conheço bem os dois. O comentário que eu ouvi foi isso, assim, sua experiência no Equipe é a referência para essa última BNCC, né? Base Nacional Curricular, enfim. Mas é isso, né? Tipo, como essas práticas, coisas que eu acho que experimentei na prática, assim, né? São transformadas em conceitos e valores, assim, que, enfim, que por si só não valem nada, assim, né? Tipo, isso, por exemplo, a autonomia dos estudantes para definirem ali seus percursos de estudo, etc. Bom, se um contexto
de escolas altamente disciplinarizadoras e de, enfim, outras instituições das quais a gente circula, né, que são super toledoras de qualquer autonomia, né, como é que você, aí, tipo, sei lá, né, no ensino médio você vai ensinar esses estudantes a serem autônomos e fazerem as suas escolhas, assim, né, tipo, escolhas que, enfim, a pessoa não tem nem a possibilidade de escolher, sei lá, o que vai comer, né, que vai vestir uma coisa, enfim. Sei lá, só fiquei pensando nisso, né, tipo, essa instrumentalização de práticas, acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente estava falando no começo, ou que a Sofia estava dizendo no começo, sobre o não, tipo, esses conceitos sem corpo, assim, né, essa instrumentalização de ideias sem, de fato, acompanhamento ou construção prática, assim, né? Porque no fundo essa BNCC é isso, é um documento, e aí todos os materiais manuais usados na escola vão ser feitos em relação a isso, e os professores que vão aplicar esses materiais, tipo, enfim, então tem ali as suas formações sem olhar para isso. Ok. Não sei se mais questões. Ok, meus amigos. Ok, vamos lá cantar esta canção. Casa, como é que é da casa? Olha, eu não É sei. toda sua. Se calhar podemos acabar, não sei, vejam lá. Sim, acho que já estamos aqui há um tempo. As perguntas não vão acabar. Sim, eu já estou assim. As Vamos perguntas. ficar para o ano. É para o ano. Só uma vez por ano é que ele cá vem. Mas a gente vai atrás de tipo aos hospitais e Exato. ticos de papel. A gente vai atrás de tipo aos. Olha, muito obrigado. Sério. Obrigada por pensarmos juntos. Obrigado. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Muito obrigada a toda a gente.